Olá, sou o professor Éder, professor de matemática do sexto ao nono ano, ensino fundamental 2, professor de primeira e terceira série médio do ensino médio. Estamos aqui para trabalhar com matemática do sexto ano, ensino fundamental 2. Nós vamos trabalhar aqui com números racionais. Essa é a nossa aula 1. Aqui nós temos números racionais. O que é um número racional? Um número racional é todo aquele que se pode colocar na forma de fração, A sobre B. Quem é A? Quem é B? A é o numerador da fração e representa a parte utilizada do total do inteiro dividido. Então, você pegou uma barra ou qualquer coisa, dividiu em partes iguais. Ele era inteiro, foi dividido em partes iguais. Quem é B? É o denominador da fração e representa a quantidade de partes iguais que o inteiro foi dividido. Aqui nós temos o exemplo do que foi falado no início lá. O que é o número racional? Você percebe aqui que nós temos 3 barras nessa figura 1. Nessa imagem inicial você tem um número inteiro, então ele está uma barra inteira. Essa mesma barra foi dividida em 6 partes iguais. Como foi dividido em 6 partes iguais e não foi nenhuma delas retirada, o que acontece? Aqui eu tenho o inteiro dividido em 6 partes. Então, 6 para 6. Nenhuma delas foi retirada. Na terceira barra, nós temos as mesmas 6 divisões da barra, só que dessa vez 4 delas foram retiradas. Então, você tem 4 para 6. Então, 4 partes que foram retiradas das 6 partes que foram divididas. Então, aqui o que acontece? O inteiro foi dividido em 6 partes iguais e nenhuma parte foi retirada. Assim, 6 sobre 6 é um inteiro. Na terceira imagem, foram retiradas 4 partes das 6 divididas. Assim, 4 sextos são 4 partes retiradas das 6 partes divididas. O que acontece? Nós temos aqui o inteiro. Esse inteiro, de novo, as divisões foram feitas anteriormente. E aqui, tomando aqui as 4 partes. O que ocorre? Aqui vem a explicação do que acontece nessas 3 imagens dessa figura 1. A primeira fração é denominada de fração aparente. Isso porque o resultado dela é um número inteiro. Então, você tem aqui uma barra inteira, um inteiro. Ela foi dividida aqui em 6 partes iguais. Então, 6 por 6. Não foi retirada nenhuma. 6 por 6 representa um inteiro. Isso acontece também nessa fração aparente, ter outra definição. Se eu tiver um número que seja divisível pelo denominador, uma divisão exata, e dá um resultado inteiro, então ele também é uma fração aparente. Tal como 8 sobre 2, 8 sobre 4, 9 sobre 3, 10 sobre 5. Então, você tem essas condições. Então, 6 para 6 é uma fração aparente, porque ela tem o resultado de um número inteiro. A segunda fração é denominada de fração própria, pois o numerador é menor que o denominador. Então, toda vez que eu precisar de apenas uma barra, só uma barra, para que eu possa montar a fração, conseguir retirar uma fase menor, ou próximo da igualdade com o número de divisões, eu tenho uma fração própria. Então, aqui eu tenho 4 sextos, forma uma fração própria. Aqui nós temos a condição seguinte. Na imagem ao lado, observe. Então, nessa figura 2, nós temos 4 imagens aqui. Essas 4 imagens estão dizendo o quê? Eu tenho um inteiro dividido em 3 partes iguais, com 2 partes retiradas. Veja que essa barra primeira tem o mesmo tamanho da barra segunda. Só que a segunda barra foi dividida em 6 partes. Então, um inteiro dividido em 6 partes iguais, com 4 partes retiradas. O que a gente observa aqui de igualdade? A primeira, com apenas 2 barras, 2 partes retiradas da barra, tem o mesmo tamanho da
segunda, que eu tenho 4 partes retiradas da barra que foi dividida em 6. Então, a primeira que foi retirada, nós temos a leitura de 2/3 da barra. A segunda, nós temos as 4 partes retiradas de 6, 4/6 da barra. Então, aqui nós temos as explicações. A primeira barra foi dividida em 3 partes iguais e foram retiradas 2 partes. A segunda barra foi dividida em 6 partes iguais e foram retiradas 4 partes. Para essa situação, dá-se o nome de frações equivalentes, pois verifica-se que as duas barras têm o mesmo tamanho e que as partes retiradas dessas barras também possuem o mesmo tamanho. E aqui nós temos a continuação das frações equivalentes. Como foi visto no slide anterior, a fração é equivalente a outra quando possuem as mesmas dimensões das barras. Mas se eu não tiver barras para fazer essa distribuição, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou determinar isso? Há uma afinidade de frações equivalentes demonstradas na figura. Então, aqui você percebe, eu tenho aqui 3/7. Em seguida, 6/14. Depois, 9/21. Depois, 12/28. E assim sucessivamente, até o infinito. Aqui eu tenho 4/5, 8/10, 12/15, 16/20, 20/25 até o infinito. E temos essas outras duas que têm uma afinidade. Essa afinidade, esse fim, isso está dizendo o quê? Cheguei na fração que não dá mais para dividir. Então, nós vamos prosseguir isso nas próximas etapas. As frações equivalentes, elas são classificadas em crescente, quando parte da fração irredutível. O que é isso? Que não se pode mais reduzir. Você pode pegar uma fração irredutível, como por exemplo 3/7, e fazer a redução. Só que aí você vai sair da fração, você vai entrar em número decimal. Nesse momento a gente não quer chegar nesse número decimal. Então, isso aqui é chamado de irredutível. 3 não é divisível exatamente por 7. Então, aí, como ela não tem essa divisão exata, e fazendo a divisão sai da fração, isso não nos importa. Nós não queremos isso. Então, isso aqui chama-se fração irredutível. O mesmo acontece com 4/5. É a mesma situação. Para outra que se pode reduzir. Então, ela é quando parte de uma fração irredutível, que não se pode mais reduzir, para uma outra que se pode reduzir. Então, no caso, 6/14 eu posso reduzir para 3/7. 18/42 eu posso reduzir para 3/7. Determine-a por multiplicação do numerador e do denominador por um mesmo número. Então, se eu vou multiplicar o caso aqui, o 3 por 2, e o 7 eu tenho que multiplicar também por 2, para não alterar a aparência da fração. Eu não posso multiplicar por 2 números diferentes. Tem que ser o mesmo número para ambos os elementos, tanto numerador quanto denominador. 2 vezes 3 são 6, 2 vezes 7 são 14. Se eu pegar o 3/7 e fazer equivalência, mais uma nova, com outro número. Então, 3 vezes 3 dá 9. 7 vezes 3, 21. E assim eu vou trabalhando sucessivamente. Então, aqui nós temos a identificação mais exata daquilo que começamos a conversar. Determinando as frações equivalentes crescentes. Então, tomando aqui pela fração inicial 3/7, quais frações são equivalentes a ela? 3/7 multiplicando por 2, 6. 7 multiplicado por 2, 14. 3/7 para uma nova fração equivalente. Então, aqui eu tenho 3 vezes 3, 9. 7 vezes 3, 21. E para uma terceira fração equivalente? Aí eu vou multiplicar pelo próximo número, nesse caso, 4. Nada impede que eu pudesse colocar um 8, um 9, um 15, e assim sucessivamente. 3 vezes 4 são 12, 7 vezes 4 são 28. E a fração equivalente decrescente?
quando parte de uma fração que se pode reduzir até chegar a uma fração irredutível. Chega aquela primeira fração inicial de todas elas. Determine-a pela divisão do numerador e do denominador por um mesmo número. Então, quando você trabalha com fração crescente, você está trabalhando com multiplicação. Na questão da fração decrescente, você trabalha com divisão, que é o contrário da multiplicação. Então, aqui eu tenho 36,54 é equivalente em forma decrescente a 18,27, a 6 nonos e a 2 terços. 2 terços é a premissa, é a fração irredutível. 180 por 366 é o equivalente a 90 por 183, é equivalente a 30 por 61. Aqui nós temos, obtendo as frações equivalentes decrescentes. Então, aqui eu tenho 36 por 54, dividindo por 2, 18. 54 por 2, 27. A segunda fração equivalente a ela. 36 divide por 6, dá 6. 54 divide por 6, dá 9. Olha só a diferença. Eu poderia ter pego por 3. Por que o do 2 eu pulei para 6? Porque aí depende de quem? De eu trabalhar com um número que vai me reduzir mais rápido. Normalmente, nós trabalhamos com máximo divisor comum para situações como essa. Como nesse caso, o máximo divisor comum não é 12. É 3 vezes 6, que dá 18. 36 divide por 18, nós temos 2. 54 divide por 18, nós temos 3. Essa, então, é a fração irredutível. E aqui nós temos a continuidade daquelas barras, só que agora mudou um pouquinho. Olha o que acontece. Eu tenho uma barra inteira, dividida em 6 partes, um inteiro. Uma segunda barra igual à primeira, só que ela também dividida em 6 partes, e aqui foi tirado uma peça. Então, aqui eu tenho um inteiro e um sexto. O que isso tem a ver? Na imagem ao lado, o inteiro foi dividido em 6 partes iguais e foram todas usadas. Então, aqui você utilizou todas as peças na primeira barra. Havendo outra barra de mesmo tamanho e material, também foi dividida em outras 6 partes e retirada uma. Então, aqui você tem 6, todas foram usadas, 6, uma foi usada. O que acontece? 6 mais 1 são 7. Então, aqui temos 6 sextos mais 1 sexto igual a 7 sextos. Ah, mas 6 sextos não é um inteiro? Sim, é um inteiro. Só que aí, no caso, na soma de frações, nós mantemos o denominador e contamos a quantidade de peças utilizadas desse inteiro. Então, aqui nós teremos 6 peças usadas das 6 partes que foram divididas. Uma peça utilizada das 6 partes que foram divididas. Quantas partes foram usadas, então? 7 partes de 6. Na nova fração, obtida pela adição das partes retiradas, observamos que o numerador é maior que o denominador, sendo ela denominada de fração imprópria. Então, toda vez que eu tiver numerador maior que o denominador, temos uma fração imprópria. Mas veja bem, essa fração imprópria não entra naquela condição dos outros números que nós já conversamos antes. 8 por 4 é imprópria, mas também é aparente. Então, ela é mais para aparência do que imprópria. Imprópria é quando a fração se mantém. 8 por 4, 8 sobre 4 é 8 dividido em 4 partes. Então, aí você tem 2. Então, nesse caso aqui, você não tem uma divisão que vai te dar um inteiro fechado. E aí entra a condição. A mesma barra apareceu aqui, certo? Dividida em 6 partes. A segunda barra também apareceu aqui, dividida em 6 partes. Olha o que acontece. Aqui é uma nova leitura. Eu tenho um inteiro e um sexto. O que forma isso? Me forma o que chamamos de número misto. O que é esse número misto? É juntar essa parte aqui, que é o inteiro, com essa que é a fração.
Então, toda vez que eu tenho essa condição, eu tenho um número misto. Um inteiro, que foi utilizado, e um sexto. Então, esse aqui é o chamado de número misto. Como é que se lê isso? Um inteiro e um sexto. É 1 sobre 6. Para determinar o número misto, a partir de uma fração imprópria, realizamos a divisão do numerador pelo denominador. Então, toda vez que eu tiver uma fração imprópria, que o numerador é maior que o denominador, fazemos essa operação. O A, que é o dividendo aqui, ele é o numerador da fração imprópria. B, que é o divisor, é o denominador da fração imprópria. Só que fazendo essa divisão, o que acontece? B continua sendo o divisor, o denominador da fração do mesmo número misto. Q é o quociente, é o resultado da divisão. Ele é a parte inteira do número misto. E o R é o resto. Essa conta ela não vai dar uma normalidade de zero. Se acontecer R igual a zero, divisão exata, então não é fração imprópria, não dá número misto. Então, o numerador da fração do número misto. Vejamos essa questão em cálculo. Observamos pela figura 3 do slide anterior que a fração imprópria 7 sobre 6, 7 sextos, é equivalente ao número 1 inteiro e 1 sexto. Voltando lá, você percebe isso. Aqui nós calculamos 6 por 6, mais 1 por 6, igual a 7 por 6. Formamos a fração imprópria. O que acontece? 1 inteiro e 1 sexto. Então, pela forma dos desenhos que nós vimos nos dois slides, percebemos então que essas imagens elas conferem a igualdade. Então, nós temos aqui, seguindo a informação dada no mesmo slide, dividimos o numerador 7 pelo denominador 6, conforme a figura 10. Então, nós temos 7 dividido para 6. Quem é o 7? É o dividendo, o numerador da fração imprópria. Quem é o 6? O divisor é o denominador da fração imprópria. Então, vai ser o quê? Ele vai continuar sendo o denominador na fração do número misto. Então, você percebe que o número misto ainda vai ter uma fração, sempre. O 1, 1 vezes 6, 6. Tirando de 7, sobra 1. Então, o resto é 1. O que acontece com esses três valores? 6, denominador da fração do número misto. Quociente é a parte inteira do número misto. Resto, numerador da fração do número misto. E aqui nós mostramos as duas igualdades, aquela conta feita de uma maneira mais eficaz em relação à matemática. Verificamos assim que a divisão comprova a igualdade entre 7 sextos e 1 inteiro e 1 sexto, conforme a figura 11. Então, fizemos aqui de novo a divisão, e aqui nós obtemos o quê? 1 inteiro e 1 sexto. Então, 6 continua sendo denominador, dessa vez da fração que compõe junto com o número inteiro. O 1, que é o resultado, é a parte inteira da condição do número misto. E o 1, que é resto, vira numerador da fração que compõe o número inteiro. E aqui você tem a condição. Bom, eu estou no número misto. Eu quero chegar à fração imprópria. Qual o valor da fração imprópria que compõe aquele número misto? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui um número misto, 2 inteiros e 3 quintos. Como é que vamos fazer isso? Para obter uma fração imprópria a partir de um número misto, realizamos as operações conforme a figura 12. Então, nós temos aqui. Você percebe que apareceu essa identificação. 5 vezes 2 mais 3. O que acontece? Esse é um processo prático de cálculo. Ele vai ser bem resolvido aqui. Então, 5 vezes 2, 5 vezes 2, mais 3, que é o numerador da fração, tudo sobre 5. Você percebe que o denominador continua fazendo parte da conta até o final.
Aqui, primeiro a multiplicação. 5 vezes 2, 10. Mais 3. 10 mais 3, 13. Então, 2 inteiros e 3 quintos vale quanto? 2 inteiros e 3 quintos vale 13 quintos. E aqui vem a explicação da obtenção daquele número misto. Do número misto para a fração imprópria. Multiplicamos a parte inteira, nesse caso o valor 2, pelo denominador da fração. Nesse caso o valor 5. O resultado obtido adiciona o numerador da fração, nesse caso o valor 3. Concluímos então que 2 inteiros e 3 quintos equivale à fração imprópria 13 quintos. Matemática 6º ano do Ensino Fundamental 2. Aula 1, Números Racionais. Obrigado por assistir esse vídeo e não esqueça de dar o joinha no canal. Até a próxima.